ele. Então, mas antes de Deus levar Moisés, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, agora você vai dizer aos meus filhos o que é que eu estou pedindo deles. Primeiro, que eles temam a mim. Outro dia eu falei sobre isso. Temor não é ter medo. Porque às vezes nós confundimos temor com medo, e temor não é medo. Temor é você ter um coração grato, um coração dedicado, um coração voltado para agradar a Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Então, o temor, tudo aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia, tudo aquilo que eu vou fazer na minha história, na minha trajetória de vida, eu vou colocar diante de Deus, e eu vou ver se o que eu estou pretendendo, se o que eu estou propondo no meu coração está de acordo com a vontade de Deus. Isso é temor. Sabe, nós podemos usar vários exemplos sobre temor na Bíblia, sobre pessoas que tiveram um grande temor. Outro dia eu falei um pouquinho sobre Davi. Por que Davi, o historiador fez questão de escrever ali, homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi, ele tinha temor em tudo que ele fazia. Davi, ele não ia para a guerra sem antes consultar Deus. Davi, ele não perseguia o inimigo sem antes consultar Deus. Davi, ele não fazia nada que pudesse ofender a palavra de Deus. Davi teve a capacidade de esperar durante 40 anos para sentar no trono de Israel. Por quê? Porque ele disse: eu não vou tocar no ungido de Deus. Saul já havia sido rejeitado, mas Davi, ele permaneceu fiel aos seus princípios da palavra de Deus, e ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então ele esperou a vontade de Deus se cumprir. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Você tem que esperar a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Sabe por que as coisas dão erradas? Porque o homem começa a atropelar as coisas, quer passar na frente de Deus. Sabe, Deus disse uma palavra, então o homem já quer que aconteça no momento imediato. E não, a palavra ela tem um tempo, a promessa tem um tempo para ela se cumprir. Então nessa noite, eu quero ser profeta de Deus na sua vida e dizer para você: espere o tempo de Deus na sua vida. Não queira adiantar os processos. Não queira acelerar a promessa. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela prospera. Só que nós temos que entender que existe um ciclo. Primeiro você ara a terra. Depois você trata a terra. Aí depois você joga a semente. Aí você tampa a semente. Aí aquela semente, ao invés de crescer para cima, ela vai crescer para baixo primeiro. Por quê? Porque ela vai brotar. Depois que ela brotar, então ela começa a crescer para cima. Existe um processo, e esse processo tem que ser respeitado. Eu estou sendo profeta de Deus na vida de alguém nessa noite, para dizer para você: o processo de Deus tem que ser respeitado na sua história. O que é que Deus pede de mim e de você? Que nós tenhamos temor, que temas ao Senhor. Sabe, o que eu vou falar pode até parecer clichê, porque domingo o nosso pastor trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações, quando ele pregou sobre os 4 fundamentos para se viver uma vida abençoada, a vida de bênçãos. Só que o temor, ele nos leva à obediência. Olha que interessante isso. O temor nos leva a obedecer a palavra de Deus. E a obediência, pastor, gera bênção. Aleluia. A obediência, ela gera bênção. Como assim, pastor? Vamos usar um personagem bíblico agora. Abraão. Deus falou: Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela. Saia daí. O pai de Abraão era criador de gado, era fazendeiro, era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Só que Deus falou: Abraão, sai daí. Abraão saiu dali sem levar nada. Apenas ele pegou uma palavra
Ele ouviu a voz de Deus e ele partiu em direção àquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele levou a sua palavra, ele entendeu que a palavra, a promessa, ela tem um processo, ela tem um tempo determinado, e debaixo daquela palavra, ele saiu da terra de Ur dos caldeus, ele saiu da sua parentela, ele saiu do meio dos seus pais, ali sem levar nada nas suas mãos, e ele foi para o lugar que Deus havia de mostrar para ele. Deus não mostrou para Abraão um lugar. Falou: Abraão, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que Deus não mostrou para ele. Quando Abraão chega naquela terra, aquela terra era um deserto. Mas Abraão, ele ouviu a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Basta uma palavra para que toda a nossa história venha a ser mudada.